Boa tarde, galera. Aqui quem está falando é o professor Marcelo Rocha novamente. E hoje a gente vai resolver a provinha da UERJ 2016, primeiro exame de qualificação. São 6 questõezinhas trabalhosas, por isso que a gente vai dividir isso aí em 3 vídeos, cada um deles resolvendo 2 questões, tá tranquilo? Então vamos começar. A questão de número 34 fala o seguinte: o número de bactérias em uma cultura cresce de modo análogo ao deslocamento de uma partícula em movimento uniformemente acelerado. Então vamos por parte, galera. Partícula em movimento uniformemente acelerado com velocidade inicial nula. Então ele está falando aí de MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado. Então, o número de bactérias dessa cultura cresce de acordo com a equação do deslocamento de um MRUV. Então, vamos continuar. Assim, pode-se afirmar que a taxa de crescimento de bactérias comporta-se da mesma maneira que a velocidade de uma partícula. Então, da mesma maneira que a velocidade de uma partícula. Ou seja, a equação da velocidade no MRUV. Daqui a pouco a gente vai organizar isso aí tudo. Admita um experimento no qual foi medido o crescimento do número de bactérias em um meio adequado de cultura durante um determinado período de tempo. Ao fim das primeiras 4 horas de experimento, o número de bactérias era igual a 8 vezes 10 à quinta. Então, vamos lá. Ao final das 4 primeiras horas de experimento, o número de bactérias era 8 vezes 10 à quinta. Após a primeira hora, a taxa de crescimento dessa amostra, em número de bactérias por hora, foi igual a... Então, vamos lá, galera, fazer um breve resuminho aqui para você relembrar, tá? Então, MRUV. Então, movimento retilíneo uniformemente variado. Vamos lembrar as 2 equações que nos interessam para a resolução da questão. A primeira, a equação do deslocamento, que é ΔS é igual a V0 vezes T mais AT ao quadrado sobre 2. E a outra equaçãozinha que nos interessa é a da velocidade, V igual a V0 mais AT. Só que nós temos uma vantagem. Ele falou que a velocidade inicial é nula. Então, o V0 vezes T vai dar 0 e o nosso V0 também vai ser 0. De modo que a gente pode reduzir essas 2 equações a ΔS igual a AT ao quadrado sobre 2. E o nosso V ficará A vezes T. Lembrando que A é a aceleração, T é o tempo. Agora vamos usar a analogia que ele falou para a gente. Então ele falou aqui de modo análogo, ou seja, de modo semelhante. Então a gente vai poder usar essas fórmulas para resolver a questão. Então ele fala aí que o número de bactérias, lá na primeira linha, cresce de modo análogo ao deslocamento. Então a gente pode usar a fórmula do deslocamento, que é esta aqui, para representar o número de bactérias. Então eu posso dizer que o número de bactérias também é do tipo AT ao quadrado sobre 2. E ali na terceira linha ele fala que a taxa de crescimento é semelhante, ou seja, comporta-se da mesma maneira que a velocidade. Então, essa expressão aqui da velocidade eu vou usar para obter a taxa de crescimento. Então, vai ser A vezes T. Tranquilo até aí, galera? Agora vamos colocar os dados numéricos. Ele fala o seguinte, que após as primeiras 4 horas, ou seja, T igual a 4, o número de bactérias era igual a 8 vezes 10 à quinta, ou seja, o nosso NB. Então, vai ficar 8 vezes 10 à quinta, que é o número de bactérias. Isso vai ser igual a AT ao quadrado sobre 2. Então, se você observar bem, 4 ao quadrado é 16, 16 por 2 vale 8. E aí nós simplificamos o 8 do lado direito com o 8 do lado esquerdo. E aí nós concluímos que A vale 10 à quinta. Continuando no exercício. Aí ele pergunta, após a primeira hora, então é T igual a 1,
Então, após a primeira hora, a taxa de crescimento vale quanto, galera? Então, ele quer o TC. Então, o TC vai ser igual a, que nós acabamos de calcular, que vale 10 à quinta, vezes o tempo, que é 1. Conclusão, nossa taxa de crescimento vale 1,0 vezes 10 à quinta bactérias por hora. Então, tá aí a nossa questão resolvida, gabarito correto, letra A. Tranquilo até aí, galera? Então, vamos partir para a nossa questão 36. A questão 36 é uma questão de eletricidade e fala o seguinte: uma rede elétrica fornece tensão eficaz de 100 volts a uma sala com 3 lâmpadas L1, L2 e L3. Então, resumindo, nossa rede é uma rede de 100 volts. Todos os equipamentos que forem pendurados nessa rede, qualquer lâmpada, qualquer televisão, qualquer aparelho de som, vai funcionar numa DDP, numa voltagem de 100 volts. Considere as informações na tabela a seguir. E aí, galera, nessa tabela ele dá 3 lâmpadas, cada uma com as suas características nominais, suas especificações nominais. Você não pode mexer, na realidade são características que vêm de fábrica. Então, quando você pega, por exemplo, a lâmpada L1, ele te dá essas características aqui. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa lâmpada foi feita para funcionar numa voltagem de 200 volts. E quando isso acontecer, ela vai consumir uma potência de 120 watts. Da mesma maneira, a lâmpada L3, ela foi feita para funcionar numa voltagem de 100 volts. Quando isso acontecer, ela vai consumir uma potência de 20 watts. Aí você falaria, ué, professor, mas espera aí. A lâmpada L2 e L3 foram feitas para funcionar em 100 volts, mas a lâmpada L1 está aparecendo um 200 ali. Eu posso ligar uma lâmpada de 200 volts numa voltagem de rede de 100 volts? Pode, ela não vai queimar. Só que ela vai brilhar fracamente. O seu brilho normal é dado numa DDP de 200 volts. Numa DDP de 100, ela vai brilhar menos, ou seja, ela vai consumir uma potência menor. Cabe a gente descobrir essa nova potência e nós vamos fazer isso daqui a pouco. As 3 lâmpadas associadas em paralelo permanecem acesas durante 10 horas. Então, durante 10 horas. Claro que elas vão consumir uma certa quantidade de energia. Sendo E1, E2 e E3 as energias consumidas, respectivamente, por L1, L2 e L3. A relação entre essas energias pode ser expressa como? Então vamos lá, galera. Primeira coisinha que a gente vai fazer é o seguinte, vamos trabalhar essa lâmpada L1. Vamos descobrir qual a nova potência que ela vai consumir quando ligada numa rede de 100. Para isso, a gente vai usar a fórmula que você já conhece, P igual a U ao quadrado sobre R. P é a potência consumida pela lâmpada, U é sua voltagem de funcionamento e R a sua resistência. Trocando P com R de lugar, você fica com R igual a U ao quadrado sobre P. Por que eu fiz essa modificação? Porque quando você tem uma lâmpada em 2 situações diferentes, a DDP pode mudar, a potência pode mudar, mas a resistência elétrica dela, que é uma característica intrínseca dela, é dela isso, vem de fábrica, isso não pode mudar. Então eu posso afirmar o seguinte, que U ao quadrado sobre P, quando ela estiver ligada numa rede de 100 volts, tem que dar o mesmo resultado que U ao quadrado sobre P, quando ela é ligada numa rede de 200 volts. Agora, é só substituir, né? Então, você vai ter 100 ao quadrado dividido pela potência que ela consome quando ligada em 100, que é o que nós queremos. Isso vai ser U ao quadrado, que é 200 ao quadrado, e a potência que ela consome quando ligada numa rede de 200, que é de 120 watts. Vamos dar uma melhorada nisso. 100 ao quadrado é 100 vezes 100. Repete o nosso P, que nós queremos determinar. 200 ao quadrado é 200 vezes 200 sobre 120. Dá para simplificar? Com certeza. 100 com 200, aqui vai dar 2, aqui vai dar 1. De novo, 200 com 100, aqui vai dar 1, aqui vai dar 2. E agora, como é fração igual a fração, podemos tranquilamente cruzar. Então, vai ficar 2 vezes 2 vezes P, 4P.
1 vezes 1 vezes 120, que dará 120. Daqui você conclui que a nova potência será 120 dividido por 4, o que dá 30 watts. Concluímos então, galera, que essa lâmpada L1, quando ligada numa rede de 100, vai consumir 30 watts. Então, as novas especificações dela seriam algo do tipo 100 volts, 30 watts. Beleza? Agora a gente já pode partir para o cálculo da energia, que é exatamente o que ele quer que nós façamos para poder comparar as energias consumidas em 10 horas por cada uma. Bom, para isso, galera, a gente vai fazer uso de uma expressãozinha que você também conhece, que é essa daqui, ó. Se você quer a energia elétrica consumida por um certo aparelho, pega a potência elétrica que ele consome e multiplica pelo tempo que ele permanece funcionando. Daqui você pode tirar tranquilamente as 3 energias. Então vamos lá, energia consumida pela lâmpada 1. Qual é a potência da lâmpada 1, galera? Só é você vir aqui na tabelinha, ó, aqui em cima, e dar uma consultada na lâmpada 1, lembrando que vale 30, não é isso? E aí, se vale 30, vamos lá, 30 vezes, quanto tempo ficou funcionando? 10 horas. 30 vezes 10, 300. Professor, precisa botar a unidade? Não, como a gente quer só comparar as energias, pode botar só os valores numéricos. E2, energia consumida pela lâmpada 2. Qual a potência dela? 60 watts. Multiplica pelo tempo de funcionamento, 600. E aí você tem também o nosso E3. E3 fica igual a potência 20 vezes 10. Isso aqui vai dar 200. Tranquilo até aí, gente? Agora fica fácil você comparar as energias consumidas, né? Como ele quer justamente isso, a gente pode concluir observando os valores, que 600 é maior que 300, que é maior que 200. Então, você vai ter E2 maior que E1, que vai ser maior que E3. Com isso, a gente marca a nossa resposta correta, que é a letra C de casa. Tudo beleza, galera? Espero que todos tenham entendido. Fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Fui!